Bem-vindos à nossa aula. É, Dando continuidade sobre a história de Roma, a história de Roma ela é dividida em três períodos, que é justamente que corresponde às formas de governo de sua história. Então, Roma ela teve o período de monarquia, que vai desde a fundação de Roma em 753 a.C. até 509. Esse período foi o período conhecido como monarquia. A partir de 509 tem início um período conhecido como república. Esse período de governo, conhecido como república, vai de 509 a 27 a.C. O império vai ser fundado a partir de 27 a.C. e dura até 476, né, depois de Cristo. Essa fase aqui da história, né, que justamente os historiadores utilizam como um marco, né, de passagem da antiguidade para a Idade Média. Então, detalhando melhor como era a Roma no período da monarquia, né? Então, durante esse período, né, os habitantes de Roma estabeleceram uma organização basilar, né, de sua política, né, conhecido como gens. Né? Eram sociedades familiares em que o chefe, o patriarca, né, tinha justamente ali a condução de decisão, né, a respeito de sua família, né, destacando sobre culto familiar, poderes. Ele tinha também, ele era o líder da família, tinha poderes sobre seus parentes e subordinados. A partir de 509, os romanos, que até então tinham sido, de certa forma, subjugados pelos etruscos, né, fazem um movimento revolucionário que vai depor o último rei, né, dessa fase da monarquia. Pois bem, durante essa fase da monarquia, como era o rei? O rei, né, era um ser praticamente absoluto, né, tinha todos os poderes, né, praticamente passavam pelas suas mãos. Então ele era responsável pelo controle administrativo, judicial sobre a justiça, né, ele tinha é, é, decisões, né, sobre o aspecto militar e religioso. Então era uma concentração de poder muito grande nas mãos de uma única pessoa, certo? Nesse período da monarquia se estruturou também a sociedade romana. E a sociedade romana ela era dividida em classes conhecidas como patrícios, plebeus, clientes e escravos. Cada um aí então com sua representatividade, digamos assim, sua importância dentro da sociedade. No entanto, nós sabemos, né, que existia ali então uma diferenciação muito grande. Né? Os patrícios, né, correspondiam justamente à classe mais privilegiada, aquelas pessoas que se diziam descendentes, né, das primeiras famílias que fundaram Roma. Essas pessoas elas detinham cargos políticos como no Senado, né, tinham participação nas decisões políticas e também eram responsáveis, né, ou eram donos de grandes lotes de terras. Já os plebeus, que era a classe mais abaixo, né, era formada por trabalhadores, como agricultores, artesãos, comerciantes, proprietários, né, agora só que pequenos proprietários. Devo destacar que nesse período da monarquia romana, que vai até 509 a.C., os plebeus eles não participavam da política, não tinham participação, direito à participação na política. Isso só vai acontecer durante a República, após muitas mobilizações. Bom, e aí o que acontece? A classe seguinte é os clientes, era justamente aquelas pessoas que tinham pertenciam, digamos assim, tinham uma proteção de um patrício, né?
compunham justamente uma classe intermediária. Eles não eram completamente livres, a gente poderia dizer assim, né, porque tinha uma relação, né, até certa de fidelidade com a classe social mais rica, que eram os patrícios. Então, quem era cliente, né, quem estava nessa classe social conhecida como cliente, eles justamente dependiam, né, dos patrícios, da proteção dos patrícios. E por último, né, você tem aí os escravos, né, a grande parte aí de Roma, da história de Roma, ela foi construída, né, sobre o trabalho escravo. No período da monarquia, os escravos, a maioria dos escravos, eram pessoas que tinham se endividado, né? Não tinham como pagar suas contas e aí eram escravizados, perdiam seus direitos, né, de homens livres e se tornavam, então, escravos. Bem, então, como eu já adiantei para vocês, em 509, os patrícios, né, classe social muito influente, resolve então resolve depor, né, o último rei, o rei etrusco Tarquino, conhecido também como Tarquino Soberbo. Então quem conduziu esse processo de golpe, né, e de modificação de forma de governo, né, vai ser justamente a classe social mais rica e influente, que eram os patrícios. Então, ao mesmo tempo, né, os patrícios aproveitam dessa mobilização e expulsam os etruscos, né, libertando Roma assim, da influência dos etruscos. Né, e com isso eles implantam uma nova forma de governo, a república. A expressão república significa coisa pública. Essa nova forma de governo ela funcionava sobre as seguintes instituições. Existiam 3 instituições muito bem consolidadas: o consulado, o senado e a Assembleia do Povo. O consulado, né, era justamente ali era onde tinha o poder executivo, né, de executar o que era proposto em leis. Então, como não tinha mais um rei, então os romanos criaram, né, o cargo de cônsules, que era exercido por 2 pessoas. Esse cargo era letivo, ele era escolhido, né, através de um processo eleitoral, ali entre os patrícios, é claro. Né? E aí, qual era o poder? Qual era o poder dos cônsules? Né? Eles tinham a função de comandar o exército, né, em tempos de guerra, né, representar a cidade em movimentos religiosos, cerimônias religiosas, julgar crimes. Né? Então, ele tinha um mandato de 1 ano. Né? Em caso de guerra, então acontecia algumas situações de exceções em que a república estava em perigo e aí elegia-se um ditador. O camarada tinha poderes plenos durante 6 meses, se não me engano. Bom, o cargo seguinte, a instituição seguinte era o Senado. O Senado era justamente a instituição que desempenhava funções como organização dos cultos públicos, controle de finanças, né, a administração das províncias, porque Roma estava conquistando muito território, e aí como organizava a cobrança de impostos desses novos territórios conquistados. Né, tudo isso era discutido e decidido no Senado. Por sua vez, né, a instituição seguinte era justamente a Assembleia do Povo, era a instituição na qual participavam tanto patrícios como plebeus. Suas funções principais eram eleger os cônsules e promulgar leis. Devo destacar aqui, então, que a participação dos plebeus na política, né, durante a fase inicial da República, era algo muito restrito. Né? Era algo muito restrito.
e vai ser através de processos de enfrentamentos sociais que os patrícios vão conquistar esse direito. Durante a República ocorre então o expansionismo, né, de Roma. Roma começa então a expandir seu território, sua influência econômica e a conquistar povos vizinhos. Então esse expansionismo, né, atingiu o sul da Península Itálica, né? Essa região era ocupada por cartagineses, né? Quem eram os cartagineses? Eram pessoas, né, oriundas de Cartago, que era uma cidade, né, uma cidade-estado localizada no norte da África, né, e que era uma influente, tinha um poder, né, no mar Mediterrâneo, controlava muito rotas marítimas, então era uma cidade muito rica, né? E o expansionismo de Roma vai então entrar em choque com os interesses de Cartago, certo? Cartago então ela foi colonizada e fundada, né, pelos fenícios, né? Esse povo, né, que sempre teve uma relação muito ligada ao comércio e à navegação. Então, com esse expansionismo de Roma, e logicamente levou então ao enfrentamento de interesses, certo? Principalmente pelo domínio do comércio no Mediterrâneo, quem era que dominava as rotas marítimas do Mediterrâneo, né? E aí essa expansão levou ao enfrentamento com Cartago. Esse período ficou conhecido então como Guerras Púnicas. O que eram as Guerras Púnicas? Foi justamente o período, né, de guerra entre Roma e Cartago, em que era disputado o controle, né, das rotas comerciais no Mediterrâneo. Então, as guerras púnicas, elas ocorreram, né, em três etapas, né, a primeira fase das guerras púnicas vai de 264 a 241 a.C. A segunda, de 218 a 202 antes de Cristo, e a terceira, né, que vai de 149 a 146 antes de Cristo. Então, ao fim desses três enfrentamentos, Roma sagrou-se vencedora, né, dessa disputa, e com isso os romanos passaram a dominar o comércio no Mediterrâneo, né? O comércio no Mediterrâneo. Enquanto isso, pessoal, enquanto Roma começou a expandir seu território, a ser uma potência naval, conquistando comércio e o mar Mediterrâneo, o expansionismo dessas novas conquistas começou a trazer uma grande quantidade de escravos. Então esses escravos estavam justamente em todos os ambientes de Roma, né? Desde o campo, o ambiente doméstico, as construções, as minas, tudo era sobre mão de obra escrava. Muitos dos plebeus que iam para a guerra, né, deixavam suas terras e iam para a guerra, quando eles voltavam, né, não tinham condições de pagar suas contas, porque não tinham justamente plantado, né, e recursos para pagar suas contas. Muitos dos plebeus acabavam endividados, vendiam suas terras e iam para as cidades atrás de trabalho. Quando chegavam nas cidades, todos os trabalhos praticamente já era ocupado por mão de obra escrava. Isso foi gerando uma tensão social, né? E os plebeus passaram então a pressionar por reformas, né, e soluções para os seus problemas econômicos. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima aula.